É, pessoal, não pula esse vídeo. O que vocês vão ver agora aqui é inacreditável, né? Pois é, o Vasco perdeu por 1 a 0, né? Todo mundo sabe que o Vasco mandou seu jogo lá no Engenhão, achando que ia levar vantagem contra o Flamengo. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Mais uma vez o Flamengo foi dominante, poderia ter aplicado um resultado até maior, né? Mas, mais uma vez, o que chama atenção é as declarações. Dessa vez, Verratti, né? Mais uma vez, pagando o mico, passando vergonha. E o principal, sendo desmascarado, né? A gente sempre critica aqui alguns jogadores, né? Ultimamente ele tinha dito que gostaria de uma revanche porque o Vasco iria ganhar, né? Pois é, teve o prazer de ter essa revanche, não pegou na bola e no final do jogo ainda pagou um mico, né? Mas não sou eu que vou desmascarar, né? Sempre a gente traz opiniões aqui também sem ser torcedores flamenguistas, né? Dessa vez deixar os créditos aqui ao canal Opina Porco, o link vai estar aqui na descrição. Pois é, Verratti falou, né, o que foi crucial para a vitória do Flamengo, né? E vocês não vão acreditar, né, nas coisas que ele citou, né? Para mim, um bom desempenho do Flamengo se resume: um bom treinador, um bom elenco, hoje joga o melhor futebol do Brasil, então nada mais justo do que o Flamengo passar pelo Vasco, né, pessoal? Que vamos ser bem realistas. Hoje é uma remidez de time. Pois é. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. E no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Créditos, mais uma vez, Opina Pouco, link na descrição. Vamos ver aí. Um pouquinho também a respeito da repercussão do Campeonato Carioca. Ontem nós tivemos algumas importantes repercussões no pós-jogo, né? Que foi do jogo entre Vasco e Flamengo. E olha só o desabafo do Verratti, né? O Verratti que disse que queria uma revanche, né? Uma vingança ali contra o Flamengo. Na verdade, ele não utilizou a palavra vingança, ele falou revanche. Olha só o que ele falou. Foram 2 lances que marcaram o resultado: a não expulsão do Wesley e o lance de Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley. Falou aqui em um dos trechos o Verratti. Mano, a gente falou sobre esse acontecimento ontem. Eu até falei que o lance do Wesley em cima do próprio Verratti, ele poderia até ter sido factível de expulsão, sim. Só que na sequência, né, alguns minutos depois, você tem o lance do próprio Verratti, da mesma forma. E aí o juiz teve o mesmo entendimento. Eu não acho que a arbitragem da partida ela foi boa, não. Eu acho que diversas vezes o juiz acabou deixando o jogo correr mesmo na pancada. Então não achei a arbitragem realmente boa. Porém, o entendimento dele de que deu cartão amarelo pro Wesley e depois deu cartão amarelo pelo próprio Verratti por lances muito parecidos, que fica neutro. Todo mundo tem direito de reclamar da arbitragem. A arbitragem não foi boa, né? Se um lado falar que não foi boa, é compreensível. Se o outro lado falar que não foi boa, também é compreensível. Agora, pior, se ele tivesse expulsado um e não expulsado o outro, ou se ele tivesse expulsado o outro, né, e não tivesse expulsado um. Aí ficaria estranho. Aí você poderia falar ali que está condicionando a partida. Mas como foi a mesma interpretação, outra, né? Eu não vejo dessa forma. E sobre a questão aqui, né, que ele fala que o Bruno Henrique chutou mal, sei lá, ele quis atribuir ao acaso, à sorte, o lance do Bruno Henrique. Mano, eu não vejo que ele chutou mal, não. Na verdade, eu vejo que ele viu o Léo Jardim um pouco à frente ali e ele enxergou que um chute dali em um Flamengo que já tentava várias incisões dentro da área da equipe adversária e não obtinha sucesso, poderia ser uma boa tentativa. E ele pega um efeito sensacional na bola. Estevão também ontem deu um chute absurdo, foi direto onde a coruja dorme, né? E ele faz um golaço, assim como o Estevão também fez um golaço. Então não acho que foi um chute mal que acabou entrando. O Endrick fez um gol essa semana lá no Real Madrid. Não foi no jogo contra o Betis, não, né? Foi no jogo lá do meio da semana. E, cara, muita gente falando assim: ah, ele chutou mal, ele deu sorte de fazer o gol. Não, ele não chutou mal, não. O cara que fala que ele chutou mal, sei lá, mano, o cara não entende de futebol. O cara nunca chutou uma bola na vida, o cara não entende de física, o cara não entende de nada disso, porque você tem vários aspectos, né, várias variáveis que influenciam no chute de um jogador de futebol. A forma como o pé, ele pega na bola, né, ele tá virado na hora do chute, influencia muito também. Então o chute do Endrick, que ele chutou meio com o pé de lado assim, muita gente falou assim: nossa, que chute horrível. Na verdade era aquele efeito que ele queria dar na bola.
Ele queria dar aquele efeito na bola para que tirasse ali a chance do goleiro. Então, quando ele chuta daquela maneira, é justamente na intenção de criar aquele efeito, a bola colocada daquela maneira rasteira que não dê chances para o goleiro defender. A mesma forma foi com o Bruno Henrique ontem. Ele faz o domínio e dá um belo chute, encaixando a bola ali, e a mesma forma faz o Estevão. Então a pessoa que fala assim, chutou mal, foi ao acaso, não entende. É igual o gol olímpico do Neymar. Aquele gol olímpico do Neymar, muita gente falando assim, nossa, o Neymar, hein, que cagada. Mas não foi cagada, mano. O Neymar, ele tinha realmente a intenção de fazer aquilo. A trajetória, a curva que a bola faz, obviamente que você também depende de um fenômeno físico. Foi um chute a direção do vento, ela também influencia naquilo, mas óbvio que o jogador, ele observou isso. Ele observou que naquele momento ele tinha a possibilidade de fazer aquela curva e encaixar aquele gol olímpico. Coisas que com o treino, com o dia a dia do futebol, com a experiência do atleta, ele vai adquirindo. Não tem como você, às vezes, dar uma cagada. Às vezes dá uma cagada, realmente, o futebol tem disso. Mas da forma como, por exemplo, o chute do Bruno Henrique, o chute do Endrick, o gol olímpico do Neymar, não, ali foi uma análise e uma expertise do jogador mesmo em tentar fazer algo diferente que deu certo. E uma coisa também que surpreendeu na coletiva do Felipe Luiz foi ele falar sobre a escolha do Vasco de jogar no Nilton Santos. Olha só o que o Felipe Luiz falou. Eu particularmente estou no futebol pela torcida. Eu amo a paixão que envolve o futebol extracampo. Tudo que eu faço no futebol e o carinho, como vivi no Atlético de Madrid e no Flamengo, é o que me move. Não existe nada melhor que um estádio lotado. Entendo o que o Vasco fez. Eu também tiraria o jogo do Maracanã. Mas pra gente foi bom porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. Mas o jogo foi no limite da agressividade. Cara, o Felipe Luiz, ele tem alguns posicionamentos muito bons assim no futebol. Ele é uma pessoa muito sensata, de muito bom senso, que ele é muito ponderado nas discussões e nas análises que ele faz. Realista, e quando ele fala que entende o Vasco e também tiraria o jogo do Maracanã, ele assume, né? O que o Vasco fez é isso, os caras tentaram. Os caras estão utilizando as armas que eles têm. Aí, ele fala uma coisa interessante também. Mas pra gente, foi bom, porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. E quando ele fala para o que vem durante o ano, é muitas vezes você estar no ritmo de um gramado diferente, de um gramado sintético. Por quê? O Flamengo vai enfrentar o Botafogo no gramado sintético e pode enfrentar também não só no Brasileirão, mas pode enfrentar em outras competições. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no gramado sintético, podendo enfrentar também não apenas no Brasileirão, mas também em outras competições. Então ele fala aqui que vai preparando já a equipe para o que vai encontrar ali ao longo do ano. Isso é uma clara referência a essa questão do gramado, até porque na sequência ele justifica a não participação do De La Cruz justamente em função do gramado. Que ele fala que o De La Cruz está sendo um atleta ali que está sendo, teve o corte no pé, ficou sem jogar, está se recondicionando, e a questão do piso sintético poderia influenciar alguma coisa, por isso que o De La Cruz não entrou. Se fosse o natural, ele teria entrado em jogo. Então aqui é uma clara referência que ele já fala que o Flamengo vai se preparando para esse piso sintético. E cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você olha para alguns adversários, Botafogo, Palmeiras, que são adversários que geralmente são difíceis de enfrentar e que você pode encontrar esses times pela frente em jogos eliminatórios, eu até daria a sugestão dos caras colocarem um gramado sintético no CT para que eles treinassem no gramado sintético alguns jogos, para realmente ter noção dessa diferença. Porque vocês podem ver que em muitos lances ontem, tanto os jogadores do Vasco quanto os jogadores do Flamengo, eles perdiam um pouco o tempo de bola em função da velocidade com que a bola corria. Vocês podem ver, o próprio Léo Ortiz, no primeiro tempo, ele cometeu alguns erros graves ali. O que mais sentiu foi Léo Ortiz. Que ele não conseguia às vezes alcançar a bola, ou ele perdia o tempo. Justamente por essa diferença. Então eu acho que às vezes é necessário para o clube ter a alternativa de treinar em um gramado sintético para poder entender essa parte física, da forma como a bola corre, da forma como a movimentação e a dinâmica do jogador tem que ser, e principalmente para você entender como você vai rotacionar esse elenco
para jogadores que não estão acostumados com aquele piso. Eu acho que é importante isso. Aí você fala assim, Neto, mais importante do que isso é o gramado sintético ser banido. Mas vocês viram, pelas declarações da CBF, que o gramado sintético não vai ser banido. Ou seja, o gramado sintético vai ser uma realidade, pelo menos ainda em 2025, no futebol brasileiro. Então, vale até o investimento para poder entender essa dinâmica. E por falar em Botafogo, ontem o John Textor, cara, o John Textor é uma figura, né? Preste atenção aí, tipo pessoal, assim, no que ele vai mano, dizer. o John Textor é uma figuraça. Ele já tá fazendo fumaça já. Uma porque a fumaça tira o foco e a atenção na equipe dele, que tá apresentando um nível muito baixo. Um nível muito baixo mesmo. Outra porque, naturalmente, ele é assim. Ele fez isso ano retrasado, ele fez isso ano passado e agora ele já começou a dar as caras novamente. Ele mandou fazer um cartaz impresso com ele beijando a taça da Libertadores e colocou na saída dos jogadores do Flamengo. Mano, o John Textor é foda. Aí, obviamente que para rebater isso, alguns torcedores flamenguistas foram nas redes sociais e comentaram assim, né? Pô, o John Textor abriu a sala de troféus inteira do Botafogo, mostrando o título do Brasileiro e o título da Libertadores. Tá ligado? Assim, a sala inteira de troféus só pra provar que o Botafogo pode ser muito maior do que já é. Os caras são foda, mano. Não, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse ano, aguenta, viu? Aguenta porque o John Textor, ele vai lá, tá desafiando todo mundo. Então a gente vai ter muita coisa pra falar do nosso colega aí, John Textor. Gostaria de agradecer mais Pessoal, as declarações de Verratti, eu fico imaginando assim, os critérios que o jogador utiliza, né? Porque ele sofreu uma falta, ok, né? Se o juiz tivesse expulsado o Wesley e na sequência não tivesse expulsado ele, os torcedores do Flamengo estavam reclamando, né? Qual é o critério, né? E vale ressaltar, a de Verratti foi mais agressiva, né? Pra cima de Varela, né? Já se tivesse expulsado, não tivesse expulsado o Wesley, tivesse expulsado Verratti, os torcedores do Vasco estariam reclamando, né? Mas, pessoal, se era para usar o mesmo critério para os dois lances, o juiz errou. Ou expulsão, ou não expulsa ninguém. Simples. É só isso, Verratti. Tem que usar o mesmo critério porque foi a mesma jogada. Ou expulsa os dois, ou não expulsa nenhum. E aí? Qual é a que você prefere, né? Mas ele preferia expulsasse o Wesley, não expulsasse ele, né? Pelo as declarações dele, né? E ele disse que foi esse lance que foi que decidiu o jogo, né? A não expulsão de Wesley e o chute errado de Bruno Henrique, né? E Bruno Henrique errou o chute. Se toda a vida ele errasse o chute e fizesse um golaço desse aí, ele não precisava mais de acertar um chute aqui no Flamengo. Só bastava errar todos os chutes. Pessoal, vamos ser realistas. Isso aí é dor de cotovelo. Isso aí é um adversário que está em desespero porque ele tenta, mas não consegue vencer o Flamengo. A realidade é essa. Eu acho que ele nunca venceu o Flamengo. Então, a gente até entende o desespero de Verratti, né? Porque ele é dado como o cara que pode fazer a diferença, pode fazer um gol, pode tirar o Vasco dessa seca, mas não consegue. O Flamengo sempre vencendo, o Flamengo sempre dominando, o Flamengo sempre passando o trator, não tomando conhecimento. Ele ontem sequer conseguiu chutar uma bola. Teve uma hora lá que foi até lance de vídeo cacetada, né? Ele foi chutar a bola, caiu no meio do campo, não conseguiu chutar a bola. Realmente, ele errou o chute. Ali sim é um chute errado. Mas é uma pena, né? É uma pena porque eu vejo aí que tem muito jogador realista, né? Ele deveria chegar aqui como exemplo, né? Ok, nem sempre todo jogador de futebol não é exemplo, né? E esse aí é um que a gente tá vendo que não serve como exemplo, né? Um cara desse aí, ele não é exemplo pra nada, né? Ele, no mínimo, um jogador de coerência, um jogador que era pra chegar e ter dito: não, pessoal, o juiz acertou ou o juiz errou, mas ter argumentos pra falar. Um exemplo: não, pessoal, o juiz acertou, era lance pra cartão amarelo, inclusive ele deu o cartão amarelo em Wesley, na sequência me deu o cartão também, que foi a mesma jogada, ou errou, né?
Não, pessoal, o juiz errou. Era para ter sido expulso o Wesley, né? Inclusive, eu com cabeça dura também dei a mesma entrada. Eu era para ter sido expulso. Simples, pessoal. Não tem muito o que ficar puxando para o seu lado e justificando porque o juiz não expulsou ou deixou de expulsar o que errou, o que acertou, né? Quando na verdade ele usou o mesmo critério, né? Sobre Felipe Luiz eu acho que toda coletiva que ele vai, ele chama mais atenção, né? Pela qualidade da coletiva, né? Ele foi bem claro, né? Ele disse que se fosse o Vasco também ele fazia a mesma coisa, até porque quando ele se coloca do lado do Vasco, eu acho que ele se coloca num elenco mais inferior, né? Que sabe que não tem as mesmas qualidades do Flamengo. Tentar mexer primeiro com o psicológico do jogador, levando o jogo para uma grama mais rápida, para um campo que o Flamengo não é acostumado, para um campo que o Flamengo não se sente à vontade, ok. Mas ao mesmo tempo ele disse que isso aí é bom. É bom porque o Flamengo vai ter que passar por essa zona, né? Vai ter que jogar com o Botafogo, vai ter que jogar com o Palmeiras. E é bom porque já inicia uma preparação, né? Na verdade, se a gente for analisar, ele tá mais do que certo, né? Claro, eu só não acho que ele foi vantagem para o Vasco, né? Teve prejuízo na renda, perdeu o jogo de qualquer jeito, de toda forma perdeu o jogo, não vi vantagem nenhuma. Pelo contrário, só preparou mais ainda o Flamengo, como Felipe Luiz falou aí, né? E como a gente espera, o Flamengo vença o próximo jogo, jogue novamente bem e que consiga manter esse tabu aí e deixar verreto cada dia que passa um pesadelo com o Flamengo e pesadelo com o Bruno Henrique, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.